Olá, pessoal, vamos aqui para a nossa última aula teórica de escrituração, encerrar o assunto para que nas próximas aulas a gente trabalhe questões. Vamos lá, nessa aula aqui a gente vai trabalhar livros de escrituração, dois deles, o livro diário e o livro razão. Na verdade, pessoal, na aula passada eu já trouxe para vocês características desses dois livros. O que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula nós vamos organizar aquelas informações. Então, eu falei várias características, classificações dos livros na aula passada. Vou pegar aquelas classificações e vou te dizer, olha, o livro diário é dessa forma. São essas as características, é isso que você tem que observar. E o livro razão é dessa forma. Então, eu vou te mostrar quais as características e como eles estão organizados. Inclusive, fiz uma simulação de livro razão e diário no teu material, já separa aí para você dar uma olhadinha e acompanhar na aula. E vamos concluir essa aula falando de um artigo específico da Lei 6404, que traz alguns livros especiais. Lembra que vimos livros especiais na última aula? Livros especiais são aqueles cobrados, exigidos de empresas específicas. Nós vamos ver, então, um artigo da Lei 6404 que traz uns livros especiais e vou te dizer como isso pode ser cobrado em prova. E concluímos com a ITG 2000. E eu falei para você da resolução 1330, lembra? Porque a resolução 1330, ela aprova a ITG 2000. Então, no fim, é a mesma coisa, tá? Foca na ITG 2000 para você não se confundir, beleza? Vamos então para o material, para você conseguir entender e acompanhar aqui quais são as principais características, e começamos com o livro diário. Lembrando que no livro diário nós registramos todas as transações da companhia, tudo aquilo que afeta o patrimônio, eu registro e vem parar aqui, ó, no meu livro diário. Tudo passa por esse livro. E lembrando também que todas as contabilizações têm que estar acompanhadas de um documento que comprove a sua necessidade, que tenha o seu valor, que demonstre qual é a operação que está sendo registrada, ok? Vamos lá, então. No livro diário, devem ser lançadas em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas e quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. Tudo que é contabilizado passa pelo livro diário. Quais são as principais características do livro diário? Ele é um livro obrigatório. Então, vimos que ele é um livro exigido pelo Código Civil, por isso considerado um livro obrigatório. Além disso, nós vimos que as contabilizações, elas estão organizadas em ordem cronológica. Então, o livro diário, ele é um emaranhado de informações que não são sistematizadas. É tudo organizado em ordem cronológica. À medida que vai acontecendo, a gente vai registrando no livro diário. Todas as operações têm que passar pelo livro diário. Tudo que é registrado na contabilidade vai passar no livro diário, por isso que ele é considerado um livro principal. Opa, acabei apagando aqui tudo sem querer, mas não tem problema, ficou faltando aqui o livro comum, e para a gente concluir, por ele ser exigido das empresas em geral, ele é considerado um livro comum. Certo, pessoal? Lembram então dessas características, revisando e organizando aqui? Agora vamos ver aqui algumas formalidades. O livro diário, ele possui formalidades intrínsecas e extrínsecas. O que são formalidades intrínsecas? As formalidades intrínsecas são aquelas relacionadas ao conteúdo, ao que está dentro do livro, a contabilização em si, certo? E quais são as características, as formalidades intrínsecas do livro diário? Ele tem que ter um método de escrituração uniforme, ele tem que ser escriturado em língua e moeda nacionais, a escrituração tem que ser feita com individualização e clareza,
tem que ser escriturado de forma rigorosa em ordem cronológica. E ele não pode conter rasura, emendas, escritos nas entrelinhas, borrões, raspaduras, espaços em branco e por aí vai. Te lembra alguma coisa essas informações? Nós já vimos isso também durante o curso. Isso aqui consta na ITG 2000, pessoal. Nós vimos aqui essas características durante esse módulo de escrituração. São as formalidades intrínsecas que estão relacionadas ao conteúdo do livro. Já as formalidades extrínsecas, eles estão relacionados aqui, ó, com a apresentação do livro, com a aparência do livro. E quais são as formalidades extrínsecas? Ele tem que ser encadernado, tem que ter as folhas numeradas sequencialmente, tem que ter termo de abertura e de encerramento. Tem que ser autenticado. E lembrando que é admitida a escrituração dele de forma resumida por totais que não excedam um período de 1 mês relativo àquelas contas cujas operações sejam numerosas. Lembram disso? Ou realizadas fora da sede. Lembram que nós vimos essas características? Então, agora você já tem as principais características, mas vamos continuar aqui, ó. Quais são os requisitos necessários para o registro de uma operação no livro diário? Vimos também, são características que constam na ITG 2000. Eu tenho que ter o local e a data da operação, conta debitada, conta acreditada, histórico e valor, certo? Um pequeno exemplo aqui, que nós também já vimos esse exemplo em aula. E as características que constam no Código Civil, tá aqui, ó. O artigo 1184 do Código Civil, ele diz que no diário serão lançadas com individualização, clareza e caracterização do documento respectivo dia a dia, por escrita direta ou reprodução, todas as operações relativas ao exercício da empresa. E aqui, no parágrafo 1º, admite-se a escrituração resumida do diário, com totais que não excedam ao período de 30 dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou realizadas fora da sede do estabelecimento. Como que esse artigo 1184 pode ser cobrado em prova? De forma literal, cobrando realmente as informações que constam no artigo. Ok? E agora vamos passar aqui para o livro Razão, lembrando que o livro Razão é um livro principal, porque ele registra todas as contabilizações da empresa, é um livro sistemático, porque ele organiza as informações por conta contábil, de forma que fique mais útil para o contabilista, e ele é um livro obrigatório para os contribuintes sujeitos ao lucro real, para os demais é considerado facultativo. E cada página ou ficha do livro Razão representa uma conta para onde são transcritos todos os lançamentos registrados no livro diário, obedecendo a mesma ordem cronológica registrado no diário. Embora ele seja sistemático, lembrando, ele também obedece uma ordem cronológica. Não é a principal característica dele, porque a principal é ser sistemático, organizar por conta, mas depois que ele traz a informação por conta, ele começa a organizar também em ordem cronológica. Dá uma olhadinha aí no teu material, porque eu preparei para você aqui no teu material um exemplo de livro Diário e Razão. Então, aqui, ó, esse primeiro aqui é o livro diário. Ele está trazendo as informações, ó, em ordem cronológica de dia, mês e ano. Então, as contabilizações que ocorreram nesse período. Mas aí, nós temos aqui, ó, o livro Razão da Conta Fornecedores. O que que acontece? Ele vai pegar todos os registros que aconteceram aqui, ó, em maio, e vai organizar também em ordem cronológica, mas ele traz só as informações de fornecedores. Então, aqui, ó,
No dia 2, o que aconteceu com o dia 2 na conta fornecedores? Ela foi creditada, veja aqui, ó, a fornecedores, então ela recebeu um crédito. Temos um saldo credor em fornecedores. Depois, no dia 10. No dia 10, fornecedores foi debitado no valor de 150. Então, ele traz aqui, ó, dia 10, aconteceu um débito de R$ 150 em fornecedores. E no dia 12, ele foi creditado em 1.200 e está aqui, ó, crédito de 1.200. E ele já vai atualizando o saldo. Esse é o livro diário. Ao final de um período, a gente consegue identificar o saldo daquela conta, certo? Ok, pessoal? Ficou claro aqui essas características do livro diário e do livro razão? Para a gente concluir essa aula, vamos passar aqui para o artigo 100 da Lei 6404. São considerados obrigatórios apenas para determinadas pessoas ou atividades, que são os livros especiais. O artigo 100, ele determina que sociedades anônimas estão obrigadas a escriturar esses livros. Apenas as sociedades anônimas estão obrigadas a escriturar esses livros. E como que isso pode ser cobrado em prova? De forma literal, cobrando o artigo 100. Então, você tem que saber que são livros especiais, portanto, exigidos apenas das sociedades anônimas. E são eles: registro de ações nominativas, transferência de ações nominativas, registro de partes beneficiárias nominativas, atas da Assembleia Geral, presença de acionistas e por aí vai. É um assunto muito cobrado em prova, esse artigo 100, para que você se preocupe, porque, afinal de contas, são muitas informações para decorar. Não, pessoal, não é um artigo muito cobrado em prova, mas é interessante que você conheça e perceba que são nomes muito específicos, então dá uma lida, dá uma estudada, porque embora não seja muito cobrado em prova, pode cair. Tanto quando a gente fala de escrituração, quanto quando a gente for falar aí de Lei 6404, porque Lei 6404 é cobrada em prova de concurso fiscal. Então, por isso é importante que você saiba, beleza? E para a gente fechar aqui esse assunto, vamos passar para a ITG 2000. A ITG 2000, ela traz aqui, ó, os livros contábeis obrigatórios em forma não digital e em forma digital. Quais são as formalidades extrínsecas desses livros, tanto em forma digital quanto em forma não digital? E aí ele diz que em forma não digital, esses livros têm que ser encadernados, folhas numeradas sequencialmente, como eu já falei para você, termo de abertura e termo de encerramento. Essas são as características dos livros em forma não digital, de acordo com a ITG 2000, certo? Sempre importante frisar, porque se cai em prova de acordo com a ITG 2000, você tem que saber. E aí, os livros obrigatórios em forma digital, que são aqueles que ficam registrados em arquivo, em magnético, certo? Em forma digital. Quais são as formalidades extrínsecas? Tem que ser assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional de contabilidade legalmente habilitado, regularmente habilitado. Além disso, pessoal, é importante que vocês saibam que o arquivo magnético tem que ser autenticado pelo registro público competente e mantido pela entidade, certo? Para concluir, trouxe aqui para você, ó, o item 10 da ITG 2000, que cita, eu trouxe por isso, porque ele fala que os livros obrigatórios, entre eles o Diário e o Razão. Então, perceba também que, de acordo com a ITG 2000, tanto o livro diário quanto o livro razão são considerados livros obrigatórios. Quais são as formalidades? Assinados digitalmente e, quando exigível, autenticados em registro público, certo? Por isso que eu trouxe essa informação aqui, ó. Quando exigido por lei, autenticado em registro público. Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender? São muitos detalhes, eu sei disso, são muitos detalhezinhos quando a gente entra nessas características dos livros. O que eu chamo sempre a sua atenção? Preste atenção quando eu falei para você, isso aqui está na ITG 2000, isso aqui está em lei, porque isso pode ser cobrado de forma literal no teu prova, tá? Então, são alguns aí detalhes.
Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver com alguma dúvida, coloca aí que a gente conversa. De repente, se tiver alguma dúvida, levo até para a nossa aula ao vivo esse assunto, mas não deixe de me mandar. É sempre importante que você coloque suas dúvidas aqui na página, né, na plataforma, ou mande para mim, para que eu possa entender como vocês estão acompanhando, se está todo mundo acompanhando ou não, se precisa reforçar algum ponto em aula ao vivo, se precisa, de repente, mais questões para a gente trabalhar na nossa aula ao vivo. Então, sempre me passem aí esse feedback, caso tenham dúvidas, não deixe de mandar, porque aí eu vou te esclarecendo e vou te ajudando a encontrar o caminho para que você consiga compreender a matéria e acertar a questão de prova. Beleza? Vamos encerrar, então, esse módulo de escrituração. Próxima aula, a gente já vai partir para as questões. Vamos encerrar, então, a parte teórica. Até já!